O que um empresário quer no seu dia a dia? Bom, um empresário, ele quer que o seu negócio cresça, que o seu negócio não sofra as consequências de fatores externos, econômicos, pandêmicos e outros. O empresário, ele quer que o seu negócio prospere. E o empresário sabe que ele toma decisões diárias sobre o seu negócio. E que essas decisões afetam diretamente o seu negócio, positiva ou negativamente. O empresário, ele ele se sentiria mais seguro se ele tivesse uma assessoria jurídica, por exemplo, que o auxiliasse lhe dando segurança nessas decisões diárias. Veja bem, nós não estamos falando aqui de ações judiciais, de evitar ações judiciais, pura e simplesmente, mas de segurança nas suas decisões diárias, desde as mais simples às mais complexas. E aí, a partir desse momento, o empresário começa a ter uma assertiva maior nas suas decisões. E isso, claro, vai afetar positivamente o seu negócio, né? Então, esse é um exemplo de como o advogado pode faturar sem processo. A última coisa que esse empresário pensa o que é processo judicial. E ele também não quer um profissional que simplesmente se limite a dizer que vai evitar processo judicial. Isso hoje é muito pouco numa consultoria. Evitar processo judicial é quase que uma obrigação inerente à sua condição de consultor jurídico. É uma obrigação. É como como um motorista que vai se candidatar a uma função específica de motorista e ele, na hora que começa a entrevista, a primeira coisa que ele fala é que ele sabe dirigir. Sabe, quando o advogado se apresenta para prestar uma consultoria jurídica para uma empresa, é quase que intrínseco, é quase que óbvio de que você vai evitar ações judiciais, ou não. Senão, para que você está lá? Se não vai evitar ações judiciais, qual a razão de ser um consultor jurídico? Não é? Então, hoje, uma consultoria jurídica, ela vai muito além disso. Muito além mesmo. Não é? E a vantagem disso, qual que é a vantagem disso? O acelerador. O acelerador. Quando você trabalha com um processo judicial, ou quando você trabalha só com processo judicial, a construção da chamada autoridade, do seu renome, ou do seu nome, ou da sua marca, ou do seu brand, enfim. Isso leva muito tempo, porque o sistema que você utiliza para desenvolver o seu trabalho, que se chama sistema judiciário, é muito lento. Então, obviamente, que os seus resultados, por melhores que sejam, eles serão lentos. Num trabalho onde você vai exercer uma advocacia sem precisar se utilizar do sistema judiciário, exemplo, uma consultoria jurídica, onde o sistema que você vai utilizar é o sistema da própria empresa, quando você faz isso, você acelera o seu resultado. E quando você tem resultados mais rápidos, qual que é a consequência disso? Você tem autoridade mais rápida. E a autoridade é um dos maiores ativos na sua advocacia. Então você começa a ter honorários recorrentes.
aquilo que alguns chamam de agenda lotada, a sua agenda começa a encher, até o ponto que lota. Você não consegue mais fechar mais contratos, porque você chegou ali no seu limite de atuação profissional. Tudo muito rápido. E aí, óbvio que se a sua autoridade acelera, se o número de clientes aumenta, claro, o seu faturamento aumenta. A sua lucratividade, né? Quando seus resultados explodem, o seu lucro explode na mesma proporção. Os reflexos desses resultados rápidos são nítidos, são evidenciados no seu faturamento, no seu lucro. E o mais importante, duas liberdades começam a surgir. Coisas que às vezes, liberdades que às vezes pareciam impossíveis de acontecer e elas se materializam na sua frente. A liberdade financeira, você começa a ter um retorno financeiro significativo, ao ponto de começar a construir uma renda passiva para que você tenha uma liberdade financeira, ou seja, se quiser parar de trabalhar, consegue viver, consegue parar e viver com aquela renda passiva que você construiu desse acelerador da sua advocacia sem processo. E mais, hoje isso é muito mais real do que era um ano atrás. A liberdade geográfica. A liberdade geográfica era algo muito difícil na advocacia. Muito difícil para o advogado postulatório, para o advogado que trabalha só com processos judiciais, que se vinculava a clientes de uma determinada cidade, a fóruns, enfim, a tribunais. Com a advocacia sem processo e com o avanço do digital, você consegue trabalhar de qualquer lugar. Você consegue construir uma carta de cliente ampla, podendo trabalhar de qualquer lugar. Ao passo de não precisar ter um aluguel caro num ponto específico de uma cidade ou de um grande centro. Porque você exerce uma atividade desconectada, sem qualquer dependência com os tribunais, com os fóruns, com o judiciário. E esse é um dos grandes benefícios da advocacia sem processo, né? Você consegue ter qualidade de vida, né? Você não vai precisar tomar remédio como muitos têm feito, né? Porque a pressão, a advocacia ela tem uma pressão que é consequência da responsabilidade profissional da própria profissão. Né? O advogado ele tem uma baita responsabilidade nas suas costas quando ele assume um compromisso com o cliente. Claro, essa responsabilidade existe para quem advoga com ou sem processo. Porém, a responsabilidade para aquele que advoga sem processo, ela é diferente daquele que advoga com processo. Por uma razão muito simples. Você não tem um sistema estatal vinculado à sua responsabilidade. Na advocacia sem processo não existe isso. Então a sua responsabilidade na advocacia sem processo é muito bem definida. Prazos, time, tudo é muito bem definido. Você tem controle sobre essa responsabilidade. Se você não tem problemas com a disciplina, com a ética, enfim, você não vai ter problema com a responsabilidade. Diferentemente daquele que advoga só com processo. Porque além de você cuidar da sua disciplina, da sua ética, você tem que vigiar o sistema, né, que você usa para desenvolver a sua advocacia.
Então, esse é um dos grandes benefícios da advocacia sem processo, que nos traz inúmeros, mas inúmeros pontos de vantagem sobre a advocacia com processo.